Olá! Continuando então o nosso treinamento em técnicas de invasão. E vamos nesta terceira aula do módulo Linux para teste de invasão conhecer alguns comandos básicos que utilizaremos muito durante o processo de teste de invasão e também no nosso dia a dia. Então temos a temática da aula, comandos básicos. Comandos básicos. Opa! Calma aí que eu vou explicar. Não é nada tão monstruoso. Em um sistema Linux, a gente possui diversos comandos para efetuar os mais diversos processos no sistema, né? E parece uma coisa complicada, mas na verdade é tudo muito simples. E na prática, vamos conhecer e entender alguns comandos básicos para ter um ponto de partida, né? Um ponto inicial, uma base geral. E nessa aula a gente vai aprender alguns comandos para trabalhar com diretórios e com arquivos. Então, vamos iniciar o nosso Linux. Vou estar iniciando a máquina aqui. Aguardar esse início. A gente vai estar navegando em alguns diretórios, enfim. Vamos iniciar o nosso sistema. Usuário e senha. Então, no sistema, pela parte gráfica, a gente pode navegar entre os diretórios, entre as pastas, né? A gente pode ver aqui, estou no diretório Home, Desktop, estou no diretório, né, na raiz do sistema, onde tem todos os arquivos gerais, enfim. Pela parte gráfica, posso entrar aqui nessa pasta, posso voltar, enfim. E a gente pode fazer isso também no modo texto, pelo nosso terminal, de maneira muito mais rápida, né? Eu vou abrir aqui então o terminal. E assim, o principal comando para navegação é o comando cd. Por exemplo, vou digitar o comando cd e passar para onde eu quero navegar, para o meu destino. No caso, eu quero navegar aqui para o diretório raiz do Linux, né? Vou dar então cd dessa barra aqui, né? E dei um enter. Beleza, eu tô lá. E qual o comando mesmo que eu posso verificar onde eu tô? Alguém lembra? A gente viu na aula anterior. É o comando pwd. Opa, ele me informou que eu estou realmente no diretório raiz. E é assim que funciona a navegação com CD. E junto com o CD, já que a gente já viu esse comando, né? A gente tem outro comando que é o ls, que ele realiza uma listagem de arquivos e diretórios, ou seja, ele lista o que tem aqui dentro, né? Da mesma maneira que a gente vê aqui, a gente está no diretório raiz e a gente vê isso. A gente vai utilizar o ls para ver o que tem aqui. Eu vou dar o comando ls e eu vou verificar os mesmos arquivos, né? etc, lib, sys, sys, tá todos os mesmos arquivos que eu vejo na parte gráfica, eu vejo no terminal. Então esse é o comando ls. E por exemplo, aqui eu entrei no diretório opt. Beleza. Se eu quiser entrar aqui, eu posso dar um cd opt. Vou entrar nele. Entrei. Posso voltar ao diretório cd dois pontos. Voltei pro nosso diretório raiz. E o legal do comando ls, deixa eu limpar aqui, é que ele tem essa listagem padrão dele, né? Mas ele tem uns parâmetros. Alguém lembra dos parâmetros? Ele tem uns parâmetros para efetuar listagens mais inteligentes. Por exemplo, eu vejo nesses arquivos, mas eu quero informações desses arquivos. Eu posso utilizar o ls com a flag "-l", que vai me trazer quem criou, a data de criação, o tamanho, o dono, o grupo, permissão. Vou dar um enter aqui. Aí, né? Aí temos os nossos arquivos, permissões, usuário, grupo, data de criação, horário. E o tamanho, né? Ele não é uma saída bem legal, né? A gente pode utilizar a flag junto aqui, a flag "-h", que vai trazer o resultado do tamanho do arquivo mais legível a humanos, né? Por exemplo, aqui já tá em kbytes. K. Enfim, flag "-h". Então, vou limpar a tela novamente.
E a gente viu que tem cores também aqui, né? Tem cores azul. A cor azul ela é diretório. O normal é um arquivo de texto ou um arquivo desconhecido. Tem a cor vermelha também, que são arquivos compactados, né? Enfim, o LS é bem poderoso nessa parte. Durante o treinamento a gente vê muito mais coisa, muito mais flags dele. E ainda falando em diretórios, eu vou dar um ls aqui e vou ir para o... Opa, deixa eu dar um cd para ir para minha pasta inicial. Só o cd eu vou para a pasta do meu usuário, né, a home. Vou dar um ls e vou acessar o desktop. Vou dar um ls e eu vejo que eu não tenho nada no desktop, né? Se eu ver aqui na parte gráfica também, eu não tenho nada. E ainda falando de diretórios, a gente tem o comando, deixa eu limpar aqui, a gente tem o comando mkdir para criar um diretório. Poderia criar na parte gráfica, que criar uma nova pasta, poderia, mas vamos criar pelo terminal, né? Mkdir, e vou botar o nome aqui, teste. Opa, foi criado um diretório teste. Se eu der um ls agora, ó, tá ali, né? Existe diretório teste aqui dentro. E se eu quiser, por exemplo, dentro do diretório teste, eu vou entrar nele aqui. E aqui dentro eu vou criar um diretório teste 2. Dentro do teste 2, eu quero um outro diretório mkdir teste 3. Agora deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Ou seja, eu criei 3 pastas, né, aqui dentro, mas eu fui uma por uma, né? Criei uma por uma, enfim. Como que eu posso criar um diretório já numa árvore, né? Dentro um do outro. Posso usar o parâmetro "-p", mkdir "-p", e aqui dentro eu vou botar, eu vou criar o diretório avô, que dentro vai ter o diretório pai, que vai ter o diretório filho, que vai ter o diretório neto. E se eu navegar aqui, eu vejo avô, pai, filho, neto, né? Automatizei todo esse processo aqui numa única linha. E para listar de forma recursiva, a gente tem a flag do ls, que é o "-r" maiúsculo, que eu consigo ver aqui, né? Ó. Dentro do diretório avô tem o pai, filho, neto, enfim, uma maneira da gente ver isso aí. Deixa eu limpar aqui. E o terminal, o bash, o shell ele é case sensitive. Então, ls é diferente de ls, né? Então, ele tem essa diferenciação entre maiúscula e minúscula. Então, aqui sempre como é o comando realmente. E para deletar um diretório, eu vou criar aqui um mkdir, vou criar outro diretório com o nome null. Não tem nada dentro, né? Isso aqui, no caso, eles têm coisa dentro, que são outros diretórios. E para deletar diretórios, a gente tem um comando rmdir. Rmdir para deletar diretórios vazios. Por exemplo, se eu tentar deletar o diretório teste, eu não vou conseguir deletar, porque dentro dele existem arquivos, outros diretórios. Mas se eu utilizar o rmdir para deletar o null, ele deleta, porque é um diretório vazio. Já para deletar diretórios com coisas dentro, eu vou utilizar o comando rm-rf, que eu vou remover recursivamente e dar força, né, para realmente apagar. Por exemplo, teste rm-rf, o outro é avô. E o rm ele serve tanto para remover diretórios como arquivos também. E caso você esteja com um superusuário, tenha muito cuidado com esse comando, com essa sintaxe, que é rm-rf na raiz, pois você vai apagar literalmente todos os arquivos de configurações do Linux, né? Vai detonar o seu sistema. Então nunca execute isso. Apague com superusuário, né? Com usuário root no caso, porque ele pode fazer qualquer coisa no sistema. Deixa eu limpar aqui. E falando agora um pouco sobre arquivos, a gente viu como trabalhar com diretórios, né? Criar diretórios, deletar diretórios, navegar entre diretórios, listagem. Vamos ver agora como trabalhar com arquivos.
E um comando para criar arquivos, para criar um arquivo, é o comando toast e o nome do arquivo. Por exemplo, toast aluno. Ele vai criar o arquivo alunos, né? Enfim, toast test. Ele vai criar o arquivo teste. Se eu der um ls para listar, eu já vejo que tem 2 arquivos aqui. Só ajeitar. Mas se eu abrir esses arquivos, eles não tem nada dentro, né? Só foi criado o arquivo. Comando para copiar, eu poderia aqui copiar e colar, enfim. Mas existe o comando cp, que eu posso usar o cp, por exemplo, copiar os alunos para dentro do meu diretório root, que é o diretório do meu usuário. Se eu acessar agora o root, existe uma cópia aqui, né, dos alunos lá. Aqui no computer, na pasta home. Ó, existe uma cópia do que eu enviei para lá. Deixa eu botar para o desktop. Então, copiar o arquivo aonde está e o destino dele, né? Vou sempre setar na linha de comando aqui. E para renomear e mover um arquivo, eu posso utilizar, por exemplo, mover o teste lá para o root. E se eu mover, ele vai sair daqui, né? Ele foi para lá. Eu movi ele para lá. E a gente pode utilizar o comando de mover também para renomear. Por exemplo, eu quero renomear os alunos, porém um destino. Eu vou deixar no mesmo lugar aqui, com o nome 1, 2, 3. Ele moveu e renomeou, no caso, né? Enfim, renomeou o arquivo. Então, touch para criar, cp para copiar, mv para mover ou renomear arquivos. E deixa eu criar um novo arquivo aqui. Touch alunos. E se eu abrir aqui, não tem nada dentro, né? Como eu falei anteriormente, só criou o arquivo. Então, com touch a gente pode criar um arquivo vazio. E agora vamos ver como que a gente pode... Primeiro vamos ver um comando chamado echo, que ele é utilizado para exibir mensagens na tela ou em um arquivo. Por exemplo, olá mundo. Ele vai exibir isso aqui na tela, né? Porque eu não setei para onde ele enviar isso. Mas eu posso inserir essa mensagem dentro de um arquivo, por exemplo. Eu só vou precisar utilizar o echo e um parâmetro de direcionamento, para direcionar aquela saída para onde. Porque o padrão do terminal, a saída é aparecer na tela. Mas eu posso direcionar essa saída para dentro de um arquivo, para um outro lugar. Por exemplo, echo, vamos botar aqui Bruno. No caso vai aparecer Bruno na tela, que é o padrão. Mas eu quero direcionar Bruno para dentro do arquivo alunos. E se eu abrir aqui o arquivo, agora eu tenho o Bruno lá, né? E digamos que eu queira, por exemplo, botar Rafael também no arquivo alunos. Se eu fizer assim, ele vai sobrescrever o que está lá. Não tem mais o Bruno, tá o Rafael. Então, para adicionar no final do arquivo, depois, eu preciso acrescentar, né? Eu preciso botar maior. Por exemplo, aqui, ó, Rafael novamente. Se eu quiser botar Bruno, tá lá. A gente vai ver um pouquinho mais como manipular arquivos numa aula separada. Mas enfim, para vocês terem uma ideia como um todo, essa parte de arquivo. E outro comando bem legal, que é uma sacada inteligente que eu vou te passar, que é para você capturar informações sobre o tipo de arquivo. E para isso existe o comando file, por exemplo, file alunos. Ó, é um arquivo do tipo texto. Se eu ir para o diretório raiz e der um file init.img, ó, tá, é um link simbólico. Pera aí, vamos no diretório media aqui e vou dar um file cd-rom. Um minutinho. Deixa eu voltar lá pro desktop. Vou dar um totes. Criei um arquivo .php, né? Só acrescentei a extensão. E vou dar um file. Oi. Tá vazio. Vamos ver aqui.
Vou botar aqui, vamos entrar no... Vamos navegar um pouquinho aqui nos seus diretórios. Vou acessar o diretório de log, cd log. Aqui dentro tem diversos arquivos. E vou dar um file aqui nesse aqui, ó, dmesg.gz. Eu vejo que é um arquivo comprimido do tipo dmesg, tá? Modificação, certinho. File. Posso ter... Vou botar esse arquivinho aqui, ó. pycentral.log. Tá vazio, enfim. O file, nome do arquivo para ver qual é o tipo de arquivo. Ele fala, é um arquivo de texto, é um arquivo de configuração, um arquivo de log, é um arquivo zipado, enfim. Comando file. E alguns parâmetros de uso dele. Então, mais para vocês terem uma noção geral, né? A gente voltar aqui para o nosso slide. Tem um checklist dessa aula. E trabalhando com diretórios, a gente tem o comando cd para navegar entre diretórios, como a gente viu, o ls para fazer listagem, o mkdir para criar, o rmdir para apagar diretórios vazios, o rm para apagar diretórios e arquivos também. E trabalhando com arquivos, a gente tem o toast para criar arquivos, tem o, enfim, o echo para botar aqui direcionadores, botar no final, copiar, mover, o rm para deletar arquivos, enfim, são diversas alguns comandos que a gente viu. Existem vários outros, existem. A gente vai ter uma aula só de manipulação de arquivos, onde a gente vai ver editores de texto, vai ver o comando cat, que é um comando de leitura, tile, head, ver as últimas 10 linhas, primeiras 10 linhas, a gente vai chegar logo lá. Então, até a próxima aula. Espero que a dica que eu dou para vocês pegarem esses comandos básicos e escrever, quem sabe, né, os comandos de navegação, ls, algumas flags do ls. Na próxima aula, a gente vai ver como ajuda no Linux, como aprender esses comandos, quais são os manuais do Linux, enfim. Então, o ideal é você praticar, né, para ter esses comandos automáticos. Por exemplo, abrir o terminal, quero ir para lá, cd, quero ver o que tem aqui, ls. Na necessidade você aprende. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Fui!